Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi com o mestre Saint-Germain no livro Mistérios Desvelados, que é esse livro aqui, um livro fantástico, do grupo Ponte para a Liberdade. Eu marquei aqui a página sobre o que eu venho trazer aqui para vocês, porque assim, eu não vou falar sobre tudo que eu aprendi nesse livro, porque isso vai demorar semanas ou meses, porque esse livro é de uma riqueza imensa e eu recomendo a leitura. Aliás, várias leituras, porque cada vez que a gente lê um livro desses grandes mestres, a gente vai vendo de outra forma, à medida que a gente expande a nossa consciência, nossas camadas da cebola vão, né, descascando, a gente vai tirando essas camadas e a gente começa também a tirar as camas dos olhos, tirar o véu de Ísis e a gente começa a perceber e a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Então, esses livros de grandes mestres, livros excelentes que você gostou muito, que você leu, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, vale a pena pegar e reler, porque como você já expandiu, já saltou, já mudou, como você já é outra pessoa, seu nível de entendimento é muito maior e aí você começa a perceber coisas que você olha e fala, não acredito que isso estava escrito aqui, e vem uma mensagem ali, um entendimento, um salto de consciência que você na época passou despercebido ou realmente não estava pronto, porque tem aquele ditado de que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, por isso que vale a pena a gente reler esses grandes livros, essas leituras maravilhosas, né? Mas vamos ao que interessa, ao nosso tema de hoje. Então, a parte que eu selecionei para vocês, para falar aqui, é sobre a questão dos sentimentos discordantes. Porque a gente fala muito a questão dos pensamentos e tal, mas e o sentimento? Porque a gente sabe que quando a gente tem alinhado pensamento, sentimento, emoção, a gente consegue entrar numa frequência elevada e a gente consegue manifestar a nossa realidade em congruência com o todo, em congruência com o que o todo quer pra gente, em congruência com a fluência divina. A gente consegue entrar nessa fluência. Por outro lado, se a gente tem pensamentos discordantes, sentimentos, emoções, várias coisas acontecem na nossa vida, coisas negativas, e aí a gente começa a culpar os outros, culpar os fatores externos, etc. Mas, na verdade, cabe a nós aprender essa lição e fazer a alteração. A gente pode mudar e a gente consegue mudar. Agora, o que acontece, nesse caso aqui que eu vou falar dos sentimentos discordantes, é que isso é uma coisa tão grave, as consequências disso são tão sérias para a nossa vida e como a gente não vê, a gente não percebe o quanto isso influencia negativamente a nossa vida. Porque a gente constrói o nosso futuro a partir do agora. O agora é o único momento que existe. Então, se você quer ter uma vida futura, você quer construir um futuro próspero, harmônico, um futuro pacífico, um futuro de abundância, um futuro com relacionamentos saudáveis, de saúde, etc., você só consegue construir isso aqui. E muitas vezes não, isso também faz parte do processo, da forma como o nosso universo opera. Tudo que você fez no passado também está reverberando aqui no seu presente. Então, o passado, o presente e o futuro, eles estão emaranhados. Então, às vezes, assim, você acha que você fez tudo de positivo, está fazendo tudo certo, etc., e as coisas ainda não aconteceram. Por quê? Porque muitos eventos, coisas que você plantou no passado, ainda estão reverberando aqui. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência para as coisas entrarem nos eixos, para as coisas começarem a fluir, porque sim, existem essas influências do passado que estão aparecendo agora, são coisas que são frutos do que você plantou, porque a gente colhe o que a gente planta. E, enfim, então vamos lá. E a questão dos sentimentos? Por que isso é tão grave e isso influencia e impacta a nossa vida de uma forma tão negativa? E aí eu vou ler para vocês esse trecho do livro do Saint-Germain, porque ele deixa isso muito claro e mostrando a forma como ele escreve é bastante impactante, assim, porque às vezes a gente acha assim, hoje eu tô chateada, mas eu me dou o direito, porque o fulano, isso e aquilo e tal, me irritou, e eu devolvi, eu respondi à altura, mas eu sou assim mesmo. Mas assim, isso é muito negativo. Por isso também que a gente tem essa questão que Jesus fala de dar outra face, é isso, você não revidar para o seu próprio bem, não é que você está sendo otária, etc, entendeu? É para o seu próprio bem não revidar, para você não criar esse campo negativo na sua vida. Então vamos lá, o que Saint-Germain fala
sobre essa questão dos sentimentos discordantes. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho da página 29, para vocês verem a seriedade dessa questão dos sentimentos, tá? Porque é assim, aquilo que eu falei, não é porque a gente não vê que a questão não está acontecendo. Então, ele fala assim, olha: assim como o barulho de uma súbita explosão causa um choque no sistema nervoso de quem ouve, imprimindo uma sensação de tremor na estrutura celular do corpo, exatamente do mesmo modo, as labaredas do sentimento irritado chocam, perturbam e desordenam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, do corpo e do ambiente da pessoa que as emite, consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não. O que isso está dizendo, gente? Quando tem aquele barulho estrondoso, e tal, seu coração não fica batendo, as coisas ficam reverberando, fica aquela, né, aquele sentimento, etc. Então, a mesma coisa acontece no nosso corpo, na nossa mente, no nosso ambiente, quando a gente emite esses sentimentos negativos de raiva, de tristeza, de rancor, qualquer lista de sentimento negativo que a gente emite causa esse tipo de coisa e vai influenciar nas nossas células, na parte biológica nossa, na nossa mente, no nosso ambiente. Olha só. Então é importantíssimo que a gente aprenda a lidar com isso. Então como é que a gente faz? Porque assim, você vai falar, pô, mas como é que eu vou viver no dia a dia? Nós somos humanos e nós estamos, como é que fala? É normal, né, que a gente tenha esse tipo de sentimentos negativos e tal. Tem gente que controla mais, tem gente que controla menos. Quanto mais você vai trabalhando o seu autoconhecimento, você vai aprofundando, fazendo meditação, entrando em conexão com todo, mais você vai tendo o autodomínio, esse autocontrole, mais você vai entrando nesse estado de influência divina e menos você vai ficar à mercê desse tipo de coisa acontecer na sua vida. Então, por isso que é fundamental a gente trilhar esse caminho e essa busca do autoconhecimento, de olhar para dentro, de entender como é que as coisas funcionam. Mas e aí? Mas nós somos humanos e essas coisas acontecem. Então, como é que você vai neutralizar isso? Porque essas ondas ficam reverberando, né? Como eu falei, a gente tem passado, presente e futuro. Então, você plantou aqui no presente, isso vai vir no seu futuro. Isso vai causar exatamente essas questões com o seu corpo. Depois pode trazer doenças, dores, isso, porque nós temos 7 corpos também, então isso vai influenciar como um todo. Isso vai influenciar, aqui tá bem claro isso, vai influenciar a sua mente, vai influenciar seu corpo, vai influenciar o seu ambiente, você vai ficar reverberando com aquela negatividade toda. E tudo isso, o que vai trazer isso? Isso vai causar empecilhos para que você entre na tal da fluência divina, para que você manifeste seus sonhos, para que você consiga ter uma vida em paz, uma vida de prosperidade, de harmonia. Isso influencia em tudo. Então, como é que a gente vai fazer? Quando acontecer isso, tá? Existem várias maneiras, mas maneiras rápidas de fazer isso. Primeiro é você cancelar aquela emoção negativa. Então, você vai falar na hora que você tiver algum descontrole, etc., algum desses sentimentos lá, que a gente sabe muito bem, não preciso listar aqui quais são negativos e quais são positivos. Você, na hora, você vai falar cancelado, cancelado, cancelado. A partir do momento que você dá esse comando super simples, você cancela aquela frequência e ela para de reverberar. Se você não cancelar, aquela onda vai continuar e aquilo vai vir a se manifestar mais cedo ou mais tarde na sua vida. Então, é importantíssimo a gente estar sempre cancelando, tá? Depois, outra coisa que você pode fazer quando você estiver nesse estado é você se acalmar através da respiração. É muito fácil também. Você vai parar e vai fazer aquela respiração contando até 6, prende o ar e solta contando até 3. Muito simples também. Você faz quantas vezes quiser, vai fazer devagarzinho e tal, vai se centrar, vai se acalmar, vai entrar nesse estado de serenidade. E outra dica é você ouvir uma das frequências Hertz, que a gente tem aqui também, temos várias frequências. Você pode ouvir a frequência da alegria, você pode ouvir a frequência da unificação com o todo, a frequência do amor. Qualquer frequência dessas, solfejo, que você ouça, ela vai aumentar a sua vibração. Não tem nenhuma que seja melhor que a outra ou superior. Qualquer uma dessas é suficiente, entendeu? Não tem preferência, se você escolhe a que você gostar mais.
Porque tanto faz, qualquer dessas frequências, elas vibram alto. Então, a que você se sentir mais confortável, a que for trazer mais, você se sintonizar mais, quem vai escolher é você, porque isso é uma questão de sentimento. Você escuta a frequência, você se identifica. Por exemplo, no meu caso, eu me super identifico com a frequência da alegria, mas quem me conhece sabe que a alegria é uma coisa espontânea que eu tenho. Não estou sempre séria assim. Quando eu estou aqui fazendo vídeo para vocês, eu tenho que tá com o arquétipo sério, né? Vivenciando o arquétipo de mais seriedade, mas assim, os meus filhos têm vergonha alheia de mim, porque eu sou brincalhona, eu falo bobeira e tal. E a alegria, para mim, é um sentimento que eu acho fundamental na vida, porque eu gosto de espalhar alegria, eu gosto de conviver e de trazer esse tipo de frequência no meu dia a dia para as pessoas conviverem comigo, porque é uma frequência, um sentimento que falta bastante no planeta. E quanto mais a gente puder elevar a vibração, tem pessoas que vibram mais na frequência da serenidade, do amor, são aquelas pessoas mega zens, etc. E maravilhoso. Então, cada um tem o seu tom, cada um tem a sua missão e cada um vibra, né? Claro que a gente vibra em várias coisas. Eu também gosto de vibrar no amor, na serenidade, etc e tal, mas eu me identifico demais com essa frequência da alegria, tipo, porque faz parte mesmo de quem eu sou e todo esse trabalho interior que eu fiz, você vai buscando, descobrindo como que nós somos, né? E, enfim, então é isso. E aí, continuando aqui com o trecho que o Saint Germain estava falando, porque assim, gente, o fato da gente não enxergar isso não diminui a importância da gente se conscientizar do orar e vigiar. E além do orar e vigiar, a gente também transmutar esse tipo de coisa na hora que acontece, sabendo da seriedade daquilo e do prejuízo que isso causa para a nossa vida. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu ativei arquétipo X e ele não está funcionando. Sempre que você ativa um arquétipo, que você coloca ele na tela do seu celular, que você faz afirmações, que você se conecta com ele, o arquétipo está ativado sim, não existe essa, comigo não funciona, eu não ativei. O que não está funcionando é porque você não fez as limpezas necessárias, tem que estar sempre limpando, tirando aquelas camadas da cebola, etc., para que você consiga se sintonizar naquela frequência. Porque tem muita sujeira ali, aí aquele esbarra na frequência do arquétipo. Eu estou dando esse exemplo, mas em várias coisas também, que às vezes a pessoa não consegue manifestar, porque quanto mais a gente limpar, mais a gente consegue entrar naquilo que a gente chama da fluência divina, que é onde no estado de flow, fluência divina, na conexão com todo, a gente pode dar vários nomes, mas é quando a gente se conecta realmente com a essência, com a fonte criadora, e a gente consegue viver nessa plenitude, com alegria, com serenidade, com paz, com abundância, entendeu? Então, é importantíssimo a gente prestar atenção exatamente e neutralizar essa questão que a gente está falando hoje dos sentimentos. Então, olha só como é importante. E olha o perigo também, olha o que ele fala aqui. O sentimento discordante é o causador das condições a que chamamos desintegração, velhice, falta de memória e qualquer outra falha no mundo da experiência humana. O efeito causado sobre a estrutura do corpo, dos sentimentos negativos, né? É o mesmo, olha, estrutura do corpo é o mesmo que seria produzido em um edifício se a argamassa que une os tijolos recebesse repetidos golpes no aumento crescente diariamente. Então, o estrago que esses pensamentos, que esses sentimentos, não é pensamento, são sentimentos, né? Negativos causam, porque aqui é além do pensamento, porque é pior que o pensamento, que a coisa é você pensar negativo, outra coisa é você colocar o fator emoção no sentimento negativo. Quando você coloca a emoção, aquilo fica gravado no seu subconsciente e aquilo fica reverberando. É muito pior. E assim também que se formam as nossas crenças limitantes, quando você tem um forte impacto emocional. E aí você grava aquilo no seu subconsciente. Como nós somos governados 95% pelo nosso subconsciente, olha como todo o aprendizado está interligado, tá vendo? E olha como os grandes mestres já falam isso há séculos, e a gente nem percebe, lê e passa despercebido, né? Então vamos lá, ele falou que é exatamente como um prédio, e você pega, todo dia você começa a socar a argamassa de tijolo. O tijolo é a argamassa daquele prédio, todo dia socando assim. O que vai acontecer com esse prédio? Vamos pensar aqui. Todo dia você começa a marretar. Vamos pensar, o prédio vai ruir, não é? É isso que vai acontecer, vai em ruínas.
E olha, ele acrescenta aqui: é isso que a humanidade está constantemente fazendo na estrutura atômica do corpo humano. Gente, é impressionante isso. A gente está mexendo com a nossa estrutura atômica. Então, essa questão que eu sempre falo de fazer essas limpezas, de olhar para dentro, de trabalhar pensamentos, sentimentos, emoções, de estar com tudo isso alinhado, de vibrar positivo, não é tipo, vou vibrar positivo porque eu quero comprar um carro. É muito além disso. É a questão da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, entendeu? Da sua saúde como um todo, como ser multidimensional que somos, né? Então, o que acontece? Até eu faço um trabalho que chama desprogramação neurobiológica, que ele trabalha exatamente nisso, nessa questão da célula. Porque assim, tem o canalizador da técnica e tem o parceiro dele, que os dois trabalham juntos. E essa técnica, ela foi canalizada eles trabalham com os anjos da consciência. Então, é uma energia angelical, uma energia muito maravilhosa, muito incrível, muito forte, muito rápida. E o que acontece? O parceiro do canalizador da técnica, ele é neurocientista. E o que ele explica, né, para nós, que eu trago aqui para vocês? As nossas células, quando elas sofrem esses impactos emocionais, ela muda o seu formato. Então, a célula que ela era redondinha, etc., ela vai se encolhendo. E aí, isso vai impactar em várias coisas. Por exemplo, você não consegue receber tudo, receber a parte financeira, receber amor, receber carinho, entendeu? Receber tudo que é positivo, porque você vai olhando lá para dentro no seu nível celular, suas células foram se encolhendo tanto, elas ficam num formato elíptico. E aí, o que acontece? Esse trabalho da desprogramação neurobiológica, ele trabalha para colocar a sua célula vibrando e ela volta a ficar redondinha, ela volta a ficar no formato do seu padrão original, de acordo com o DNA divino, que é perfeito. Por isso que você não faz nesse trabalho uma reprogramação, porque você não precisa reprogramar nada. Você só desprograma e volta ao seu formato original, que é o formato da perfeição. Isso foi uma parte que eu fiz aqui, porque me veio essa questão também do Saint Germain de falar, porque uma coisa está interligada à outra. Isso que é a beleza também do autoconhecimento, que você vai puxando daqui, vai puxando dali, etc. E existem vários trabalhos lindos e maravilhosos nessa parte das terapias holísticas que fazem esse tipo de limpeza, né? O Reiki também faz esse tipo de limpeza, incrível, maravilhosa, energia maravilhosa, né? Você consegue fazer com vários tipos de... O Ho'oponopono também é muito bom para limpar. E aí você tem que fazer exatamente um trabalho diário, constante e consciente. Porque se você... Também não adianta você faz uma vez, faz um dia e tal, não tem essa constância, você tem que ter a constância, tem que ter a consciência, tem que querer fazer, não basta querer, você tem que querer e tem que aplicar. E a persistência e a perseverança, até que aquilo se torne um hábito de vida, porque vão tirando as camadas da cebola, etc. Aquilo que eu sempre falo das camadas, você vai tirando, mas vai vindo outras coisas, você vai limpando, puxando aqui, puxando ali, limpando, cortando laços, cortando cordões, eliminando formas de pensamento negativo e tal. No final você vai ficando limpinho, brilhosa, etc. E tudo vai fluindo, tudo vai manifestando maravilhosamente bem na vida. E aí, vamos terminar aqui continuando com o Saint Germain fala: manifestar pensamentos e sentimentos, aqui ele inclui o pensamento, manifestar pensamentos e sentimentos discordantes que brotam de si mesmo é proceder dentro do menor esforço e constitui uma atividade habitual do indivíduo pouco desenvolvido, rebelde obstinado, que recusa compreender a lei do seu próprio ser e trazer sua personalidade, que é apenas instrumento de expressão, a obediência a essa lei. Qual é essa lei? É a lei divina, gente. Obediência a essa lei quer dizer o quê? É a lei da unificação com o todo. É você deixar a centelha agir em vez do ego. É você entrar nessa fluência divina. É você se libertar desses pensamentos negativos, etc. É você vibrar em altas frequências e entrar em conexão com a sua essência, com o todo. Porque a partir do momento que isso acontece, tudo começa a fluir maravilhosamente bem. Então é isso que eu vim falar para vocês hoje, dessa importância. E espero que vocês entrem nessa conexão divina e façam todas essas limpezas necessárias, tá bom? Depois vem aqui me contar se vocês gostaram, o que vocês acharam desse ensinamento. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.